Posso fazer uma pergunta? Aham. O que você acha do futebol para as crianças? Cara, para nós, como projeto social, o futebol é uma ferramenta, né? Hum, A ferramenta que a gente usa para chamar a atenção deles, por exemplo. Eu falo com meu irmão assim, a gente usa o pretexto para trazer eles para perto. Por isso, por exemplo, que a gente não abre mão, às vezes, de umas outras categorias. Tipo, a categoria de cima dá mais trabalho. 15 até 17, 19 dá mais trabalho. Os meninos não obedecem menos, tem menos compromisso com a questão também das atividades, assim. Ah, vamos para um torneio, vamos para um evento, aí tem que pagar algum valor. Aí o menino, às vezes, ele não, nem pede para o pai que se tenha, né, esse valor para pagar para ele ir, e nem se compromete em dar um jeito de conseguir esse valor. Então essa categoria de cima a gente sempre tem problema com isso. E também com a questão da disciplina. Mas por eles quererem jogar futebol, eles sempre dão um jeito de estar com a gente. E eles estando com a gente tem a autonomia e a liberdade de chegar para eles e dar um conselho. Vamos supor, ele está ali comigo no futebol, mas está mais ou menos na escola. Aí eu tenho essa liberdade de chegar para ele e falar, pô, mano, o que está acontecendo na escola lá? Eu fiquei sabendo que você tomou suspensão e tal, uma coisa assim. Aí a gente sempre tem, eu uso o futebol como ferramenta. Para eles é a diversão, né? futebol é diversão para eles. Sim. E cara, eu vejo que também cria possibilidade de eles construírem memórias. Ontem, por exemplo, os caras saíram daqui, foram para Colatina. Ó, aí começa, acordei cedo com meus amigos, entrei no ônibus, a galera ali naquela vibe ali de curtição, de distração, a família, alguns familiares juntos, né? Aí continua a viagemzinha de 2 horas e 10, por aí. Continua a viagem, isso aí já é uma experiência. Aí chega lá num lugar diferente, já olha em volta num lugar diferente. Aí lá, por exemplo, criou mais experiência ainda. Eles começaram um campeonato de 3 jogos de fase, mais semifinal e final. Então nos 3 jogos de fase, eles tiveram a experiência de começarem uma partida, pegar um time difícil, logo na primeira partida, perder. Aí o segundo time, a gente vencendo 1-0, 2-1, os caras viraram 2-1, empatamos, aí os caras pegaram e viraram para 3-2, perdendo de novo o segundo jogo. Só como era um jogo de fase, um torneio de fase, criou pra gente uma possibilidade. Não, se a gente vencer uma partida, se a gente não for, por exemplo, o pior dessa chave, a gente passa. E aí que entrou o legal da história, assim, que eu falo no sentido de memória, experiência que eles tiveram. Eles ficaram o tempo todo esperando 3 amigos que vinham de outro jogo. 3 jogadores de assim, bastante qualidade, que estavam numa competição fora. Eles estavam num torneio, num campeonato, na semifinal do campeonato. Então, eles, na expectativa desses amigos chegarem, e até a torcida adversária, por exemplo, que eram alguns meninos que conhecem esses atletas, ficava o tempo todo, e aí, fulano, Adriel, e aí, Davi, vai chegar e tal. Então, assim, aquela expectativa dos meninos chegarem. Então, quando os meninos chegaram, foi aquela emoção, né? Pô, cadê? Chegaram, os caras chegaram. Terceiro jogo de fase, os meninos chegaram, subiu o nível da equipe. É claro que os que estavam não jogaram mal, como eu falei, no segundo jogo a gente quase venceu, perdeu o jogo por um detalhe, no finalzinho a gente tomou o gol da virada. Mas quando os meninos chegaram, acabou. Pra cima, vencemos, terceiro jogo 3-1. O jogo da semifinal não foi um jogo fácil, então ficou 1-1. Aí foi pro shootout, né, que é aquele lance individual, ali, só o atacante contra o goleiro, 5 segundos. Os 3 fizeram os gols e conseguiram passar, o time passou da semifinal. Na final, cara, que a emoção aconteceu mesmo. Que foi o grande momento mesmo. Que ainda fica dentro dessa história, né, desse ponto de que o futebol cria essa possibilidade de causar essa emoção, né, de trazer essa experiência para eles. Que foi quando, por exemplo, o José Vitor se destacou como artilheiro do torneio, do campeonato, com 6 gols. E aí o Davi Nicolas se destacou como jogador, o craque da partida, né, o craque da final, ganhou o prêmio e tudo. Que foram 2 experiências que eu queria
relatar aqui como destaque mesmo e para servir como exemplo, né? Para a galera que gosta de futebol. O José se destacou como mesmo? Então, essa parte da história que eu quero muito falar, né? O fato de que a gente estava ontem, né, no dia 30 de agosto, participando da Copa das Comunidades, pela segunda vez. O ano passado a gente participou dessa Copa das Comunidades, com a mesma categoria, né, que eles estavam começando essa idade de 11 anos. E aí o José Vitor foi um dos atletas que a gente trouxe para jogar com a gente. José Vitor, naquela ocasião, como a gente percebia que era um bom jogador, foi por isso que ele foi chamado, né? Mas naquela ocasião ele era um jogador em formação. Ele não era um grande craque, por exemplo, mas era um bom jogador, por isso que ele foi chamado. E aí a gente tinha alguns jogadores, né, na condição, né, de titulares naquele tempo. A gente colocou esses titulares para jogar e o José Vitor fazia parte do time, porém no banco de reserva. Mas eu sempre contando com ele, falava, fulano cansou, vou botar José Vitor. Um jogador que preenche o quadro sem grandes destaques, sem grandes habilidades, por exemplo, mas um menino bom de futebol. Mas na ocasião do ano passado a gente não foi muito bem na competição. A gente não estava muito bem treinado, não estava muito bem organizado, a gente não conseguiu passar da fase de grupo. Ficamos na fase de grupo. E aí quando a gente fez o último jogo da fase e saiu, o José foi se despedir de mim, que ele é de uma outra região, né, de outro bairro, veio para se despedir de mim e falou, olha, valeu, velho, obrigado, você jogou bem. Ah, cara, eu não quero jogar bola mais não. Eu falei, ué, por quê? Ah, não, eu sou muito ruim. Eu falei, não, cara, que isso, não é ruim, você é bom. Você vai melhorar, claro, você vai melhorar, mas você é bom. Só você acreditar nisso e continuar treinando. Cara, um ano depois, esse ano, agora, 2025, Copa das Comunidades, categoria sub-11, atletas nascidos em 2015, 2014. A falha com o pai dele, o pai do José Vitor, é um meu amigo de infância, o Washington, Tonzinho. Aí, cara, bora levar o José Vitor e Ezequiel, que é outro jogador de Cariacica, vamos levar eles e eu acompanhando, né, a evolução dele, porque o pai dele, meu amigo, a gente conversou um período, falei, cara, tinha que trazer uma escolinha, montar uma escolinha aqui na sua comunidade também, porque ajuda muito os meninos, né, como você me perguntou sobre a importância do futebol, né? Uhum. Ele ajuda muito, você traz o menino para perto, o menino vai se envolvendo ali com a gente, vai tendo essa responsabilidade com a gente, né, de se comprometer, né, com um bom comportamento e tal, e vai fazendo uma coisa que ele gosta, que é jogar bola. E aí esse meu amigo iniciou essa escolinha na Cariacica. Então do ano passado, depois da Copa da Comunidade para cá, José Vitor tá treinando com o pai dele na escolinha do Flamenguinho. Treinando, junto com esse outro amigo que é o Ezequiel, que é muito bom de bola também. Aí esse ano vem José Vitor para cá, vem Ezequiel para cá, vamos pro torneio da Copa das Comunidades. José Vitor simplesmente foi extraordinário, assim. Todos os jogos ele fez gol, jogando muito bem mesmo, fazendo um pivô ali, sempre recebendo a bola com vantagem em cima dos marcadores, sempre ganhava os duelos com os marcadores. E não foi diferente, assim, o resultado foi surpreendente. Foi muito interessante, muito emocionante, na verdade, chegar no final do evento, você vê o José Vitor tirando a foto ali com o organizador do evento, o troféu de campeão, com a medalha de campeão, com o troféu de artilheiro. O menino que um ano atrás estava falando que não ia jogar mais bola porque ele era ruim, no próximo ano ele joga, simplesmente incrível, e se torna artilheiro da competição. Eu usei o exemplo dele para trabalhar com os outros atletas. Os outros atletas que chegavam para mim e falavam, pô, deixa eu jogar, deixa eu entrar. Atletas que, da mesma forma, são bons atletas, por isso que estão lá, só que não tem um nível acima, ou um nível de competição, por exemplo. Por exemplo, eu estou jogando com um jogador de competição, vou sacar fulano e entra você. Você vai me manter o ritmo que ele está jogando? Ou você vai deixar o ritmo cair? Falei para esses atletas, eu falei, ó, o ano passado o José Vitor estava aqui, na Copa das Comunidades, falando que ele não ia treinar mais porque ele era ruim. Falei, cara, vai para casa e treina. O que ele fez? Ele foi para casa, treinou, voltou e mostrou o resultado. Para mim, não, para ele mesmo. Porque o ano passado, para ele era ruim, não seguia mais para jogar. Esse ano, o que ele fala para ele mesmo quando ele olha para o resultado que ele alcançou? Você acha que ele vai pensar em parar?
provavelmente ele vai querer continuar treinando para melhorar mais ainda. Então, o futebol, com as suas possibilidades, criou pra gente essa oportunidade de ter essa história incrível para contar e para viver, né? Porque daqui para frente a gente quer viver o desenrolar dessa história, né? Que vai ser o José Vitor treinando, crescendo, quem sabe indo para um profissional, financeiramente dando um futuro melhor para os pais, claro, isso é interessante também para nós, mas é mais pessoalmente mesmo, crescendo como pessoa, crescendo com resultado, né, de vida mesmo. Acho que isso vale muito a pena. Entendido. Uma outra pergunta. O The Lions, ele nasceu de um projeto social, certo? Sim. Ele nasceu com que motivo inicial? Já sabemos que é sem fins lucrativos, mas nasceu em 2020. Qual foi o objetivo inicial dele? Sim, 2022. 2022, no caso. Sim. Sim, é por isso que eu costumo dizer que a motivação é essa, é trazer os meninos para perto. Porque a forma que começou foi muito assim, tá? Eu vi, né, eu junto com meu irmão Flávio, nós vimos uma turma de garotos ali e a gente sempre, eu particularmente sempre gostei, né, de criança e tal, sempre me envolvi muito com as crianças e tal, e meu irmão também. Eu vi uma oportunidade de trazer aquelas crianças para perto e foi muito simultâneo. Acho que é como acontece normalmente com pessoas que têm um temperamento igual ao meu, né? Costuma fazer as coisas muito assim, de repente. Então eu simplesmente olhei para aquelas crianças e falei, cara, eu falei com eles, se eu montasse aqui uma escolinha aqui, um projetinho aqui de futsal, quem é que ia vir jogar? Levanta a mão. Eu iria. Aí a maioria levantou a mão e falou, ó, a partir de sábado que vem, nós vamos dar um treino aqui, vamos trazer um lanche para vocês, vamos dar um treino e vamos montar um projeto aqui. Aí, mas só que na minha mente já estava o The Lions, o nome, né? Na verdade eu estava numa reunião da minha igreja e eu comecei a escrever, eu gosto do inglês até, né? Eu brinco, eu gosto muito do inglês. Eu estava escrevendo, falei, como é que escreve os leões? Os filhos dos leões, na verdade, na minha mente. The Lion Sons, acho que é alguma coisa assim. Eu escrevi assim, até perguntei para uma amiga do lado, como é que escreve? Eu escrevi The Lion Sons, um negócio assim. Que é os filhos do leão, né? Não os leões, como ficou definido depois. Mas o nome veio na minha mente, assim, num evento na minha igreja, e a ideia veio olhando para aquelas crianças e vendo elas ali, todas ali brincando, mas de maneira aleatória. Então veio da possibilidade de trazer eles para perto e envolvê-los, né, numa atividade que eles gostam, que era o futebol, o futsal no caso. E a última pergunta que eu tenho o Instituto The Lions, para você significa o quê? Significa como posso dizer? Um evento, uma trajetória, só um passatempo? O que o The Lions significa para você? Eu sei o que o The Lions significa para você, enfim. Parece uma pergunta que vai ficar difícil de responder, mas na verdade é bem fácil, porque eu já tenho essa resposta bem definida na minha mente. O que significa o Instituto The Lions para mim? Para mim, o Instituto The Lions significa uma missão. Tá? Porque dentro do The Lions eu consigo reunir o conjunto das missões que eu tenho para viver. Sabe? A gente usa até uma frase, não só no The Lions, né? A gente usa essa frase, mas eu gosto de usá-la como slogan do The Lions. Mais do que uma vida para viver, eu tenho uma missão a cumprir. Então, assim, eu estou vivendo uma vida, eu estou vivendo uma realidade de eventos, mas eu estou, na minha cabeça, eu estou cumprindo uma missão, cumprindo um propósito. Claro que precisa ser muito diligente, né, muito cuidadoso para você não se perder nesse percurso. O The Lions o projeto, né, as ações, as atividades do The Lions parte da missão. Claro que você entende, por exemplo, que você tem outras missões na sua vida inteira, mas o The Lions se resume a parte da missão que eu tenho na vida. Tá? Eu sei que eu vou conseguir conciliar as ações que a gente pratica dentro do projeto e que a gente pretende praticar. Vai ser fácil, na verdade. É um objetivo nosso pegar essas ações e transformar nelas num estilo de vida. A gente consegue trazer pessoas para perto, envolvê-las nas atividades de violão, como a gente estava conversando há pouco,
sobre a ideia de construir uma equipe maior. Ou seja, a gente vai dar oportunidade para outras pessoas servirem, né, dentro desse propósito. Então, assim, não tem como não ver isso como uma grande missão de vida, sabe? Ou como grande parte da missão da vida, né? Vamos dizer assim. O projeto em si, o instituto em si, é grande parte da missão que eu tenho para viver. Entendi. Como eu falava do José Vitor, eu mencionei o Nicolas, da vinícola, que também é um caso, assim, uma história que reflete um pouco dessa questão de superação, sabe? Que eu trabalho com eles lá, superação e dedicação. O da vinícola sempre foi um menino, no ponto de vista do esporte, né, do futsal, futebol, futsal, sempre foi um menino que se destacou muito. Mas em todo o período que ele vem treinando com a gente, ele começou com 9 anos, ele está com 11, tem 3 anos, quase 3. Está quase desde o começo do projeto treinando com a gente. Um pouquinho, ele já estava em andamento, ele chegou. Então nesse período ele vem oscilando a questão de o psicológico dele, a mente. Ele é bom, mas a mente dele parou, né, por muito tempo. Parava, ele estava indo bem, não ficava bem emocionalmente durante o jogo e descia de nível. E a gente trabalhando isso com ele, conversando com ele sobre isso. Não só nós, né? Ele vai para o campo, aí ele treina no campo, tem outros treinadores lá no campo também, outras pessoas que conversam com ele lá também. E cara, chegou dia 30 agora de agosto, no torneio das comunidades, você percebia nitidamente que o padrão de comportamento dele mudou. Assim, ele estava mais equilibrado, estava mais comprometido com a equipe, né, com a vitória. Muito bom, muito habilidoso, às vezes quer ir para frente, mas joga muito bem atrás, na parte defensiva. Então às vezes quer ir para frente para poder fazer gol e tal. Nesse torneio, nessa competição, ele aceitou a ideia de ficar ali atrás, de salvar o time ali, de jogar para o time ali atrás, defendendo. Jogando muito bem mesmo, muito bem. Todo mundo em volta elogiando os jogos dele. Quando chega no último jogo, ele esperou junto com a galera, né, esperando os amigos chegarem, né? Cadê fulano? Vai chegar. Chegou essa galera, né? Somou junto com ele ali. Ele, Derek, Ezequiel, José jogando muito bem antes dos meninos chegarem, os meninos de alto nível, vamos dizer assim, antes deles chegarem. Quando eles chegaram, juntou tudo, esses meninos jogaram tão bem, formou uma equipe assim tão bem formada, que ele, por exemplo, é o que a gente falava com ele, você não precisa ser, qual é o nome da palavra, quando você é um mero coadjuvante ou você é um protagonista. Cara, você não precisa ser o protagonista, de fazer o gol, você pode dar um belo passe, você pode fazer uma bela defesa, mas ele jogou muito bem lá atrás, fazendo o papel dele lá atrás. Quando foi no finalzinho do jogo, 2-0 pra gente, no finalzinho do jogo, um lance de lateral lá no campo do adversário, no campo de ataque, ele sai daqui de trás da zaga, vou lá na área, vou fazer um gol de bicicleta. Ele foi lá para a área, o menino lançou a bola na área, do jeito que veio, gol de bicicleta. Fez um golaço de bicicleta. E aí, assim, foi rigorosamente cauteloso durante os jogos, obediente, né, às direções que a gente deu, fazer a zaga, fazer a defesa, fazer o que a gente pedia, para chegar no final. E eu considero assim, ser coroado não por Deus mesmo, sabe? Porque a bola veio certinho no lugar que ele queria, veio do jeito que ele treinou, que ele treina bastante esse lance da bicicleta. A bola veio certinho do jeito que ele queria, o terceiro gol do time para dar o título praticamente. Então ele não precisou fazer como normalmente a mente dele mandava, vai lá e se destaca, faz o gol. Não, ele fez o que ele tinha que fazer, fez a defesa, jogou bem, organizadamente. No final, eu considero que Deus honrou ele, foi lá no lance, foi lá na frente, fez aquele golaço de bicicleta, todo mundo ficou assim. E assim, a direção do torneio provavelmente premiou ele por causa das partidas que ele fez e por causa do golaço que ele fez na final da bicicleta. Então você sabe como o atleta destaque. E aí é um exemplo que eu quero dar também. O José Vitor, a persistência de vai para casa, treina e volta. O Nicolas entendeu, nesse último evento, ele entendeu a ideia de jogar para a equipe. E ele se destacou na hora que precisava se destacar. Assim, considerando que essas experiências que a gente vive
são ferramentas para a gente compartilhar para as outras crianças e elas entenderem, ó, tudo no tempo certo, com dedicação, com garra, com determinação. O esporte vai ser sempre uma ferramenta para abençoar a sua vida, para te levar para lugares mais altos. Você queria deixar uma mensagem final? A mensagem final, cara, eu acho que ela vai direcionada não, eu até diria que não para os atletas, ela vai direcionada para quem hoje pode, a partir da minha fala, escuta a minha voz, escuta a minha fala e se atente para o fato de que você pode fazer, contribuir de alguma forma para que uma criança tenha sua vida mudada. No esporte, a gente está falando de futsal, mas vamos falar de esporte. Você pode ser alguém que vai incentivar alguém hoje, você pode ser alguém que vai fazer alguma coisa para que a vida dessa criança mude através do esporte. Se ele não tem alguém que orienta ele, se ele não tem alguém que leva ele para os treinos, se ele não tem alguém que incentiva ele, que dá para ele, por exemplo, no Delage nós temos aulas de violão. Esse menino não tem ninguém para comprar um violão para ele. Então a minha fala hoje, final, é para você adulto, que de alguma forma pode contribuir para que a vida de uma criança mude através do esporte, né? Através do lazer do esporte, que você não perca essa oportunidade. Eu lembro também que uma coisa que me inspirou a começar o Delage foi o filme Até o Último Homem. Quando o protagonista lá ele fala assim, Deus, me ajude a salvar mais um. Ele fala do fato de que o mundo está tão interessado em se despedaçar, não me parece injusto que eu queira reconstruir, nem que seja um pouco. Então assim, como a minha fala vai para quem hoje pode salvar pelo menos um. Se a sua mente, se a sua alma disser para você assim, não vai fazer diferença não, esse menino fica tudo jogado aí, pode ter certeza que se você for capaz de contribuir para salvar um, você está fazendo bastante. Quem sabe você salve aquele que vai salvar muitos. Né? Entendi. E se quiser contribuir também, tem o PicPay do Mencast para ajudar nesse projeto do The Lions. Mas enfim, obrigado por ter assistido e até a próxima. Gravou? Gravou.